Dia D é um filme de 2026, dirigido por Steven Spielberg, estrelado por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth e Colman Domingo. Um especialista em cibersegurança se torna whistleblower, pessoa que revela informações sigilosas para o público, após descobrir segredos sobre alienígenas, tornando-o um fugitivo de uma corporação. Enquanto isso, uma meteorologista vivenciando fenômenos estranhos une forças com ele para provar que existe vida além da nossa compreensão. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre mais um filme recente aí. Filme que eu imagino que quando esse vídeo for ao ar talvez esteja no cinema ainda. E temos aí um filme novo do Spielberg, né? Um diretor extremamente conceituado, muito famoso também por filmes sobre alienígena, embora ele frequentemente faça filmes sobre outras coisas. E ultimamente tenha feito mais filmes sobre outras coisas, né? E esse filme é meio que uma volta aí do Spielberg ao tema de alienígenas. Bom, a sinopse conta a história, assim, é um filme que eu acho que é bom não saber muito spoilers. Eu sendo bem sincero, eu não acho que é um filme que tem reviravoltas muito grandes assim também não, mas eu acho que essa sinopse já conta talvez até mais do que o trailer, e eu acho que dá pra gente ficar por ali. A história é essa, não é nada tão incrível, tão elaborado, realmente não, é bem essa mesma coisa que acontece no filme. Aparentemente o Spielberg se inspirou num artigo publicado em 2017 no New York Times. Era um artigo que falava sobre um misterioso programa de OVNIs no Pentágono, e quando ele leu esse artigo, isso aparentemente reacendeu nele um desejo de fazer filmes sobre alienígenas, né? Que, como eu falei, é algo que ele ficou muito famoso fazendo, mas que ele já não vinha fazendo ultimamente. E aí ele escreveu toda uma história, toda uma ideia para fazer esse filme. Essa ideia que ele entregou pro roteirista, e o roteirista meio que montou o roteiro em cima disso. Aparentemente o roteirista conta que ele evitou usar o termo alien no filme, porque a palavra alienígena pra gente, né? Ela tem essa conotação de estrangeiro, e é uma palavra que se usa frequentemente, principalmente em coisas mais oficiais assim, para se referir a estrangeiros em países aí de língua inglesa, né? Se usa a palavra alien para se referir a estrangeiros, não no dia a dia, mas se usa em diversas conotações aí, em diversas situações. E ele aparentemente evitou de propósito para que não parecesse que tem uma mensagem aí relacionada a estrangeiros, nas palavras dele, para evitar distrações políticas. O que é muito curioso, eu vou comentar isso mais quando eu for falar sobre as minhas opiniões em relação ao filme. Mas aparentemente ele deu essa informação, que ele evitou usar a palavra pra isso. Num determinado momento do filme, tem cenas que se passam na sala de controle de transmissão da NBC, e é interessante porque parece que essa cena foi filmada na sala de verdade, com pelo menos uma parte razoável dos funcionários de verdade. Então os figurantes que estão ali na cena coordenando a transmissão da TV são realmente as pessoas que trabalham com isso e fazem isso de verdade. É uma curiosidade, assim, é uma coisa lá do final do filme, não vou elaborar no contexto em relação a isso. Aparece no trailer já algumas cenas aí relacionadas a essa transmissão de TV, né? Mas eu achei legal a ideia de que eles botaram os próprios funcionários pra meio que interpretar eles mesmos ali na cena. Pra quem viu o trailer, tem uma cena no trailer que agora eu não lembro se é uma das últimas, eu acho que é perto do final do trailer, posso estar enganado, que mostra a Margaret, que é a personagem da Emily Blunt, fazendo a transmissão dela, né, de falar do clima, e ela começa a meio que não conseguir continuar, e de repente ela começa a fazer uns sons estranhos. E esses sons estranhos são para ser a linguagem alienígena. E aparentemente, informações que, se eu não me engano, foi a própria que deu em alguma entrevista, a ideia é que disseram para ela que ela ia fazer a cena e que esse diálogo dela, alienígena, ia ser melhorado usando IA. Mas aparentemente ela não quis e resolveu usar o próprio treinamento vocal que ela tinha ali como atriz para ela mesma fazer os sons estranhos que saem ali dela naquele momento, que parece que ela fez de uma vez só, num grande take de 4 minutos. Porém, o Spielberg disse em alguma entrevista posterior que isso não era verdade. Nas palavras do Spielberg, abre aspas, eu nunca teria usado IA no filme. Palavras do Spielberg aí. Eu acho que, independente de quem tá certo e quem tá errado, parece ser consenso geral que no final das contas não foi usado IA, o que eu acho que é um ponto muito bom. A gente tá passando aí em Hollywood por uma grande leva de problemas aí em relação ao uso de IA. A gente teve ator ganhando o Oscar com IA, sabe? Então, tipo,
coisas bem complicadas. Então parece ser importante e bom saber que o consenso geral é de que IA não foi usado. A única discussão é se houve a intenção inicial ou não. Essa é a parte que tá ambígua, mas não foi usado IA no final das contas, o que eu acho que é um bom ponto. Ela fala outros idiomas. Tem uma cena dela falando coreano e uma cena dela falando russo. Eu acho que essas cenas foram só dubladas. É a sensação que eu tenho vendo a cena. Quando eu assisti, passou pra mim a sensação de que essa cena era só dublada. Eu na hora fiquei pensando, putz, será que usaram IA pra fazer isso? Já que a gente vem de situações assim. Mas a impressão que eu tive foi que as cenas foram só dubladas. Eu não sei, a internet não me disse nada sobre essas cenas em especial. Então eu não sei, mas eu acredito que elas devem ter sido apenas dubladas. Uma coisa interessante sobre o filme é que o diretor de fotografia, o Janusz Kaminski, disse que foi bem difícil fazer a fotografia do filme porque 90% do que você vê é filmagem de verdade. E eu acho muito legal trazer isso aqui porque a gente fez recentemente o vídeo do Devoradores de Estrelas, que também era um filme altamente ficção científica e que também fazia questão de usar tudo realmente sendo filmado e não ficar dependendo de computação gráfica o tempo inteiro. Esse filme faz a mesma coisa, o que é interessante, né? Num filme de ficção científica, de novo, são os filmes que eu acho que mais cedo adotaram a computação gráfica, né? Até porque já era a tecnologia que estava dentro do universo da história. Então eu acho que foram realmente os filmes que adotaram isso mais cedo e mais fizeram uso disso. E é legal a gente ver essa leva de filmes, 2 filmes aí no mesmo ano, que optaram por deixar isso de lado pra fazer as coisas de um jeito mais tradicional, sabe? Eu achei bem legal essa parte. Ele fala, por exemplo, tem um momento do filme, aparece no trailer também essa cena. Tem um momento do filme que tem uma perseguição ali acontecendo que envolve um trem em movimento, e aí tem umas cenas de ação ali com esse trem. E ele fala que mesmo essa cena, praticamente tudo que você vê na cena foi simplesmente filmado mesmo. Eles usaram truques aí antigos do cinema, como por exemplo, o trem na verdade estava se movendo muito mais devagar, mas no filme eles aceleram e mexem na imagem para parecer que ele tá indo muito rápido. Obviamente tem dublês em algumas das cenas, e aí parece que uma das coisas que eles usaram foi mudar o rosto da pessoa digitalmente, porque era um dublê na cena, mas eles mudaram digitalmente o rosto da pessoa para ficar o ator ou a atriz, né? Porque são ambos os protagonistas estão nessa cena. Mas usaram isso com algumas cenas do trem tá até parado, na verdade, mas aí tem umas fumaças e umas coisas assim, tudo isso efeitos práticos mesmo, vento, poeira, fumaça, pra parecer, pra simular o movimento, quando na verdade na filmagem o trem tava parado. Então é legal isso, é legal esse tipo de coisa, é legal ver esse movimento que parece que tá acontecendo justamente na era da IA, que é na era dos efeitos especiais fáceis, entre aspas, porque também a qualidade é bem duvidosa, mas são, não entrando no mérito da qualidade, fáceis de fazer. E é interessante ver essas superproduções que poderiam tranquilamente estar entrando nisso e fazendo, sei lá, qualquer coisa, como a gente viu na leva de filmes aí do ano... Não foi do ano passado, né? Foi do ano retrasado, que a gente teve aí a discussão da IA no Brutalista, sendo usada pro sotaque, para ajustar a voz dos atores. Então é interessante que a gente teve aquela leva, e aí no ano passado, pensando aí na premiação, né, nos filmes do Oscar, nos filmes de destaque e tal, no ano passado não se falou muito no assunto, eu acho que alguns filmes talvez tenham usado, mas deixaram quieto, não se tocou muito no assunto, e esse ano a gente tem filmes que estão indo até para longe da computação gráfica, né, indo até para fora do que é o ok usado, aceito já há muito tempo, né, dos efeitos que todo mundo tá acostumado a usar. A gente tá com uma leva de filmes aí, aparentemente. Eu não sei o quanto isso tá acontecendo, mas é interessante ter pegado 2 filmes justos de ficção científica recentes, né, desse ano, que tiveram essa postura aí de tentar trazer o máximo de realismo nas cenas, usando efeitos práticos, físicos, concretos ali, em vez de digitais, para fazer suas coisas. Eu acho bem interessante esse movimento, assim. O filme, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, tá sendo aí um sucesso razoável de bilheteria, nada tão incrível, mas tá no cinema ainda, então ainda tem tempo também, mas menos do que Devoradores de Estrelas, por exemplo, mas assim, bem sucedido. A crítica
tá meio mais ou menos. No geral, as avaliações são positivas, mas não são todas, não são tantas. Tem um pessoal assim, meio mais ou menos, são bem mornas, eu diria, as avaliações da crítica até o momento. E aí, eu não sei exatamente o que acontece, eu não sei se as pessoas queriam uma coisa muito grandiosa, que o filme sinceramente não é, mas eu na verdade acho que é legal que ele não seja, eu acho que é positivo ele não ser. Eu vou manter esse vídeo sem spoilers até um ponto, eu vou avisar, porque eu quero comentar umas coisas do final do filme, mas eu vou avisar quando eu for comentar, então podem ficar aqui tranquilos, quando eu for falar alguma coisa eu aviso. Mas eu acho que o filme fez uma coisa realmente muito interessante, que ele pega uma história de alienígena que eu acho que a gente tem visto ultimamente, talvez, ou a gente vê... Na verdade, tem muitos filmes de alienígena que são uma coisa assim mais... não focada no alienígena e focada na reação do povo, né? A gente tem muitos filmes com essa proposta. Não é uma coisa tão inovadora assim. Eu não sei se existe uma carga de se pensar no nome do Spielberg. Eu tô dizendo que eu não sei, mas eu sei, né? A gente sabe. Quando você pega um nome tão de peso, tão famoso como um Steven Spielberg, a expectativa imediatamente sobe assim, muito. E ela sobe, eu diria, independente da produção recente, independente da produção real. Eu acho que o nome ganha vida própria. Mesmo que ele tenha filmes maravilhosos, eu acho que o nome carrega um peso que não é nem necessariamente atrelado aos filmes, sabe? Eu acho que ele ganha... Chega uma hora que ele ganha vida própria. De verdade, assim. Eu tenho essa sensação com frequência. Eu acho que isso acontece com muita gente muito famosa. E... eu acho que isso é um dos pontos que de repente pode, sinceramente, talvez atrapalhar algumas pessoas. É a expectativa. É um filme muito melhor de você chegar nele sem expectativa alguma, o que eu sei que talvez seja difícil, do que você chegar nele com alguma ideia pré-concebida, e isso pode ser um problema. Eu tinha visto o trailer antes de ver o filme, eu tenho uma relação complexa com trailers. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui, mas não tenho certeza. Porque eu, ao mesmo tempo, gosto de ver trailer, eu gosto, mas eu adoro quando eu vejo um filme sem ter visto o trailer, sem saber absolutamente nada sobre ele. Pra mim é sempre uma experiência muito mais interessante. Sempre que eu vejo um filme sem saber nada, sem saber sinopse, sem saber trailer, eu sei o título e o pôster, porque eu acho que eu nunca vi um filme que eu não soubesse essas duas coisas, eu acho. Eu sempre gosto muito da experiência de ver assim, sem saber nada, e eu acho que esse talvez seja um filme que se beneficiaria disso. Não foi o que aconteceu comigo, eu já tinha visto trailer, mas eu cheguei no filme com uma ideia de que a história seria de um jeito e ela foi de outro, e eu acho que isso atrapalhou um pouquinho. Sei lá, o tanto que eu gostei do filme, eu acho que isso atrapalhou um pouco, e é uma coisa totalmente minha, não é culpa do filme, sabe? É uma expectativa minha que o filme não necessariamente pediu pra eu criar, né? Eu, por exemplo, cheguei no filme, por toda essa ideia, eu li a sinopse aqui no começo, né? Eu cheguei no filme achando, por exemplo, que o começo do filme ia ser a coisa sendo revelada e que o resto do filme ia ser sobre as consequências dessa revelação. E não é isso que o filme é. Eu até reassisti o trailer antes de gravar esse vídeo, e revendo o trailer, realmente, o trailer que eu vi hoje, eu não sei se é o mesmo trailer que eu vi antes, deve ter mais de um. Eu não lembro mais, porque eu vi o trailer, sei lá, logo que lançou. Eu, vendo o trailer de hoje, realmente não me deu essa impressão. Não sei se foi uma coisa que eu fiquei na cabeça por conta própria. Pode ter sido também uma coisa que eu fiquei na cabeça por conta própria. Mas eu cheguei no filme com essa impressão, e eu não acho que ela foi uma impressão que me ajudou a gostar do filme. O filme é, na verdade, sobre a missão, digamos assim, de revelar. O que eu acho que é meio que o que tá dito na sinopse, né? É sobre o cara que obteve essa informação, tentando levar essa informação até o grande público. É esse o assunto do filme, assim. É mais essa história. E aí, nisso, ele acaba sendo um filme muito sobre a fuga dele da corporação e tal. Essa parte, eu acho que é um foco muito grande do filme, e acaba sendo bastante sobre isso. Mas, assim, eu gostei do filme. No momento em que eu assisti, no exato instante em que acabou o filme, eu não tinha gostado tanto assim. É um filme que eu precisei cozinhar ele um pouco na cabeça, assim, de um jeito que eu já falei aqui, que acontece com vários filmes pra mim. É algo recorrente, não é qualquer filme que eu imediatamente gosto dele. É um filme que eu precisei pensar nele um pouco, porque, pra ser sincero, ele tem realmente um grande foco nessa coisa ali da perseguição. É uma parte considerável do filme, né? O cara tentando fugir da grande corporação que tá tentando pegar ele, que tá tentando impedir que ele revele as informações, enquanto ele tá tentando chegar numa situação em que ele consiga revelar. É um grande foco do filme. E eu acho que as coisas que acontecem nessas cenas, pra mim, pessoalmente,
pessoalmente, foram convenientes demais. As coisas que acontecem pra ele conseguir fugir da corporação, por exemplo. Tudo é muito conveniente de um jeito que eu, pessoalmente, tendo a considerar um roteiro pobre. Sabe? Quando... pra dar um exemplo bem genérico de algo que meio que acontece no filme, mas é um exemplo bem genérico que se aplica a qualquer história. Porque esse argumento que eu tô falando é um argumento pra qualquer história. Mas sei lá, um carro tá fugindo de vários outros carros. E aí, um carro que tá atrás... O primeiro carro que tá atrás dele, por algum motivo, bate numa coisa, capota e aí cai exatamente tapando o caminho para que os outros carros não consigam passar. É muito conveniente, sabe? É muito conveniente. Principalmente se não é algo que quem tá fugindo fez acontecer ativamente, que não é o caso aqui e não costuma ser o caso. Então, esse tipo de coisa me incomoda um pouco. É meio Deus Ex Machina, sabe? É muito... Eu não sabia como resolver essa situação, então eu fiz acontecer uma coisa com o meu poder de diretor para que a situação seja resolvida, sabe? Eu fiz acontecer um acaso para que a situação seja resolvida. É uma coisa que me incomoda, eu não gosto disso. Eu acho pobre, é um roteiro pobre. E isso acontece mais de uma vez no filme. Então, essa parte eu não gostei muito. A trama em si, ou o objetivo do filme com a trama, eu já acho que é mais interessante do que essas coisas. Eu acho que tem uns pontos ali bem legais. E aí eu acho que eu cheguei no ponto do vídeo que eu preciso falar sobre spoilers. Então, daqui pra frente, vamos entrar em spoilers, porque eu preciso comentar sobre, sei lá, a resolução final do filme. Então, eu gostei do filme, eu acho que é um bom filme. Como eu falei, saindo do cinema imediatamente, eu não tinha gostado tanto assim, mas conforme eu fui pensando nele, eu fui gostando mais. Então, é um filme que eu gostei, eu acho que é um filme legal, eu recomendo. Vá com a cabeça aberta e presta atenção no filme, nas nuances, sei lá, da história. Presta mais atenção na história que ele tá te contando do que nas cenas em si. Eu acho que essa seria a minha interpretação maior, assim. Minha recomendação maior, talvez. Enfim, spoilers. A partir daqui, spoilers. A ideia da trama do filme é que os dois protagonistas, o carinha que era o que roubou os segredos, e a Emily Blunt, né, que é a meteorologista, eles ambos foram raptados pelos alienígenas quando eram crianças e experimentos foram feitos neles. E aí, por isso, eles agora têm características ou poderes, digamos assim, relacionados aí aos alienígenas, que eles meio que não sabem que tem. Eles vão descobrindo ali meio que na hora. A Emily Blunt tem essa coisa dela conseguir essencialmente ler a mente das pessoas. Resumidamente, é bem isso. Ela consegue ler a mente das pessoas. Então, quando ela fala outros idiomas, sei lá, é porque ela tá pegando alguma coisa dos outros. Ela chega pras pessoas e ela sabe coisas da vida das pessoas. E ela reage a isso e fala com as pessoas referentes ao que ela viu na cabeça da pessoa. Enquanto o outro, na verdade, o poder dele é mais de compreensão. Ele compreende o idioma, por exemplo. Quando ela fala na TV, ele tem uma coisa com matemática. Ele tem uma coisa muito grande com matemática, que é como ele acabou conseguindo esse emprego no fim das contas. Ele é muito bom nisso. E ele tem uma coisa que quando ela fala na língua alienígena na TV, ele entende. E ele fala que ele entende ao mesmo tempo com palavras e como uma equação matemática. Porque ele dá essas duas respostas no filme. Ele entende tanto o que ela falou como matemática, como ele entende o que ela falou como uma frase, sabe? Então eles se unem meio que com essa conexão aí. E aí o filme faz uma coisa que sempre que ela, a personagem da Emily Blunt, sempre que ela vê a mente de uma pessoa, a reação dela é sempre tentar ajudar a pessoa com algum problema que a pessoa tem. Ou seja, um problema, tipo, ela tá preocupada com alguma coisa, seja alguma coisa que tá acontecendo na vida dela e ela precisa de um conselho, sabe? Ela precisa mudar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente. Ou simplesmente, tipo, a pessoa tá se sentindo culpada por alguma coisa que ela, de repente, não deveria estar se sentindo culpada. Então, ela sempre responde ao fato dela conseguir ler a mente das pessoas, tentando ajudar as pessoas de algum jeito, com frases, conselhos ou coisas assim. E isso é um ponto muito importante da mensagem principal do filme. Porque a mensagem principal do filme é pra ser uma mensagem de empatia. E a gente vê isso tanto na personagem da Emily Blunt, como no momento em que no final do filme as imagens dos alienígenas passam na TV e são divulgadas pra todo mundo, a reação das pessoas vendo alienígenas sendo capturados, experimentos feitos neles,
né, sendo levados para bases militares como prisioneiros e sabe? Porque é isso que acontece, é isso que as imagens mostram. E em vez da reação das pessoas ser de completo terror, né, completamente apavoradas porque alienígenas estão na Terra e a gente não sabia, como eu diria que é como todos os outros filmes vão mostrar, ou quase todos, pelo menos é o caminho que a gente vê mais o cinema mostrando, esse filme quer mostrar as pessoas ficando horrorizadas com o que os seres humanos estão fazendo com esses alienígenas. Então fica todo mundo muito chocado vendo as imagens, mas mais chocados com a ação humana em cima dos alienígenas do que com a presença dos alienígenas. E essa é a grande mensagem ali, e essa é a parte que faz com que eu não entenda exatamente o argumento do roteirista de evitar a palavra alien para evitar um paralelo político com o mundo real. Porque eu acho que as cenas são justamente um paralelo político com o mundo real, né? A ideia de seres de fora daquele lugar, o filme se passa 100% nos Estados Unidos, tratando seres de fora daquele lugar de maneiras horríveis. Essa é a imagem que está sendo passada pro povo e o povo tá horrorizado vendo ela. Eu acho muito bizarro a ideia de que intencionalmente não se quis fazer um paralelo com o mundo real. Porque tá fazendo um paralelo com o mundo real. E aí eu não sei se de algum jeito ele, na verdade, fez sim, quis sim, mas não queria que ficasse óbvio e não queria falar isso em entrevistas pra, sei lá, fazer politicagem, não pegar mal, não sei, pra ninguém querer boicotar o filme, sei lá. Mas assim, é isso que o filme tá fazendo. Eu, pessoalmente, e é uma opinião apenas minha, eu acho que o filme se beneficiaria de bancar isso, e em vez de ficar escondendo que fez isso. Mas eu acho que o filme faz isso no fim das contas. Ele faz esse paralelo sim. E o filme então tenta trazer uma mensagem de... O filme essencialmente tem essa coisa da empatia, né? Essa coisa da mensagem de você prestar atenção no outro, o outro do filme sendo alienígena, mas ao mesmo tempo no filme, por exemplo, tem uma coisa ocorrendo, tipo, no fundo, que a gente meio que vê aqui e ali, que tá prestes a começar a Terceira Guerra Mundial, sabe? E aí o filme usa isso de paralelo. Inclusive tem cenas no filme que as pessoas estão desesperadas saqueando loja pra, sei lá, ter estoque em casa caso dê merda. Não tem nenhuma relação com os alienígenas. Isso tá acontecendo porque tem essa iminência de começar uma Terceira Guerra Mundial que tem a ver com a Coreia. E por isso tem a coisa de falar coreano no filme. Então, o filme na verdade faz diversos paralelos com o mundo real e com a situação atual do mundo, que eu acho engraçado o argumento do roteirista de dizer que ele intencionalmente evitou fazer, porque estão lá. Eu espero que ele tenha feito com consciência e que ele só não quis falar sobre, mas se ele fez inconscientemente, olha, falta um pouco de percepção aí. Falta um pouco de percepção aí, porque tá complicado. Mas é isso, assim, eu acho que o filme realmente tem uma história muito interessante, eu acho que ele tem um jeito muito interessante de mostrar coisas, porque eu acho que essa é a parte original do filme. Eu acho que se você for assistir ele pensando só que é mais um filme de alienígena, ele vai parecer mais do mesmo, talvez. Eu não acho que ele vai parecer, dependendo da sua cabeça vendo o filme, eu acho que ele não vai parecer nada de novo. Mas eu acho que se você prestar atenção na mensagem que ele tá querendo te passar e no paralelo que ela tá fazendo com a sociedade atual, de novo, principalmente nos Estados Unidos, porque o filme é feito por americanos e é onde as histórias passam, então eu acho que não é um problema eles focarem neles mesmos, já que são eles fazendo o filme. Nesse ponto de vista não é um problema. Mas eu acho que isso vale para diversos lugares, não vale apenas para os Estados Unidos. Eu acho que é mostrado de um jeito que combina muito com os Estados Unidos, mas vale para muita gente. Porque a mensagem do filme é: preste mais atenção nos outros, veja o que está sendo feito com os outros, tenha empatia com os outros. É meio isso, assim. Eu acho, pessoalmente, que o filme, quando eu percebi que essa era a mensagem do filme, no momento em que eu enxerguei que esse era o caminho que o filme estava seguindo, eu senti falta de um pouco de representatividade entre os personagens do filme. Porque, sinceramente, eles são todos muito parecidos. Recortes muito parecidos, sabe? Eu acho que faltou um povo mais diverso, porque eu acho que isso teria trazido a mensagem, talvez, de um jeito melhor. De repente, a falta de diversidade pode até ser intencional na hora em que ele justamente está querendo dizer que este grupo, deste recorte, precisa olhar para os outros. Da
pra enxergar desse jeito, né? Talvez dê pra enxergar desse jeito, mas eu acho que fez um pouco de falta, assim. Mas eu achei interessante, eu acho que é um filme que ele aborda um assunto que já foi abordado milhões de vezes, de um jeito que eu acho que é novo. E pra mim esse é o maior mérito dele, é abordar um assunto antigo de maneira nova. Então eu acho que é isso, assim. É um filme que talvez não vá agradar todo mundo, conheço pessoas que viram que gostaram muito, conheço pessoas que não gostaram muito. Eu fico nessa relação que eu falei antes, né, que no momento em que eu vi eu não gostei muito, mas depois pensando no filme eu fui gostando mais. E ainda, não sei se eu acho que é uma grande obra-prima, mas eu acho que é um filme bem interessante, sim. Eu acho que é um filme que ficou bem interessante no final das contas. E eu acho que é isso. Eu acho que se eu for falar umas coisas aqui eu vou só ficar me repetindo muito, mas é isso. Se você já viu o filme, deixa aí nos comentários o que você achou. Se você não viu ainda, ou tem alguma coisa pra comentar, viu o vídeo por algum motivo, deixa aí nos comentários. Se você viu e parou antes dos spoilers também, pode comentar alguma coisa. Fala, fiquei com vontade de ver, mas não queria saber os spoilers, então quando você avisou dos spoilers eu parei o vídeo. Comenta também, fala aí pra eu saber o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais!